Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, bom dia, porque eu tô conseguindo gravar a aula de hoje aqui de casa, por isso que eu tô conseguindo mandar a minha imagem para vocês. Lá da escola, quando a professora faz a gravação, ela não consegue mandar a imagem, então vocês só me escutam, né? Então eu não consigo passar a minha imagem para vocês explicando o texto, explicando a matéria e interagindo um pouco com vocês na medida do possível, tá? Vocês devem estar estranhando que hoje a gente tem uma postagem de geografia, tá? Eu quero conversar com vocês a respeito disso. Na sexta-feira a gente vai começar a ter postagem das aulas de geografia, para que a gente não se atrase no nosso conteúdo, para que a gente não fique atrasado na matéria de geografia, tá? Então, aquela coisa que a professora ia fazer, intercalar história, geografia, eu conversei com a professora Maíra e com a professora Betinha, elas disseram que tudo bem, que eu poderia postar a aula de geografia na sexta-feira, tá? Para que a gente não fique atrasado, afinal de contas a gente não quer que vocês percam conteúdo, a gente não quer que vocês percam a matéria que vocês têm direito a ter. Tá, então, a partir de hoje, a professora posta o conteúdo de geografia às sextas-feiras e o conteúdo de história às terças, tá? Perdão, às quartas-feiras. Ciências na terça, história na quarta, geografia na sexta, tá bom? Para que a gente não se atrase na disciplina de geografia, tá? Hoje a gente vai ver a dinâmica populacional brasileira, que a gente ainda está na unidade 1. Os textos são Mulheres, Chefes de Família, na página 14, e o envelhecimento da população brasileira, na página 15. Aqui, ó, Buriti na mão já, página 14 e página 15. Todo mundo acompanhando a leitura, tá bom? Então, vamos começar. Antes, vamos fazer um pouquinho de revisão. Vamos dar uma olhadinha naquilo que a gente já aprendeu. O que a gente viu? Densidade demográfica ou população relativa, que é aquela questão de quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado no nosso território, né? Nós vimos o mapa da densidade demográfica no Brasil e nós aprendemos a fazer essa interpretação do gráfico. Tem um gráfico de densidade demográfica no livro que nós aprendemos a interpretar, que é esse aqui, ó, tá? Que a gente aprendeu a ler as cores, né? Então, quanto mais vai escurecendo, mais vai crescendo o número de pessoas que moram por quilômetro quadrado no território do Brasil, tá? Quanto mais clara for a cor, menos pessoas moram por quilômetro quadrado. Quanto maior, né? Quanto mais forte for a cor, mais pessoas moram por quilômetro quadrado naquele território. Isso a gente aprendeu a interpretar. A gente viu a questão do crescimento vegetativo, né, da população brasileira, a taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, né? E aí, no crescimento vegetativo, a gente faz uma continha entre a taxa de natalidade e taxa de mortalidade, para entender como que foi o crescimento vegetativo, se foi maior ou se foi menor. E também a taxa de fecundidade, que é quantos filhos, né, quantas crianças as mulheres têm, né, as famílias têm no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, dos períodos no Brasil, né? Então, em 1960 a gente tinha uma taxa de fecundidade X, nesse ano, né, 2020, 2021, a gente tem outro. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que a taxa de fecundidade é outra.
Antigamente tinha-se de 3, 4, 5 filhos, hoje a gente tem no máximo 2 filhos. Então, a gente aprendeu a ler esse gráfico, né, da taxa de fecundidade. Hoje, nós vamos ver as mulheres como chefe de família, né? O que é ser chefe de família? É ser responsável, né, pelo sustento, né, pela manutenção, pelo sustento, não só pelo bem-estar, né, da família, mas pelo sustento financeiro mesmo da família. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre essas mulheres sendo chefe de famílias. Pegaram aqui o livro? Pegaram o livro? Página 14, ó. Eu já tô com o meu aqui, ó. Tá? Vamos seguindo aí pelo slide, vocês podem seguir pelo livro. De acordo com o IBGE, em 2015, cerca de 52% da população brasileira era composta de mulheres. Então, metade da população brasileira em 2015 era composta só de mulheres. Atualmente, as mulheres participam de todos os setores econômicos, né? Todos participam de todos os setores econômicos. Quais são esses setores econômicos? Comércio, indústria, fábricas, produção de alimentos, até na metalurgia, fabricando carros. Então, elas participam de tudo que é o setor que faz parte da economia, né? A parte de alimentação, restaurantes, bares. As mulheres trabalham em todos os setores, né? Elas já estão trabalhando em todos esses setores. Ó, elas fazem pesquisas científicas, comandam tribunais de justiça, administram empresas, governam países e muito mais. Quer dizer, a mulher tomou um espaço, conquistou um espaço muito grande, né? Então, ela ocupa hoje cargos importantes, funções importantes, como diz o livro aqui. Tem mulher cientista, tem mulher presidente de país, tem mulher que é presidente, que administra empresas grandes, tem mulher que é juíza, né, procuradora, promotora. Então, as mulheres ao longo do tempo foram conquistando o seu lugar na sociedade, principalmente nos setores econômicos da sociedade. Mesmo estando cada vez mais inseridas, ou seja, dentro do mercado de trabalho, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas. Higiene e organização da moradia, alimentação, aí a gente coloca lavar roupa, passar, limpar a casa, cuidar dos filhos, né? E ali, ó, e pelos cuidados dos filhos. Recentemente, essa responsabilidade aumentou. Muitas mulheres passaram a ser também as principais responsáveis pelo sustento financeiro da família. Então, ela não, além dela fazer tudo isso, dela conquistar o espaço dela no mercado de trabalho, além dela ter que cuidar das tarefas domésticas, como a professora acabou de falar, ela também é responsável por sustentar financeiramente a família. Pagar aluguel, água, luz, a comida, comprar, né, a parte de alimentação, comida, roupa, né, sapato, produtos de higiene. Ela passa a ser responsável por tudo isso financeiramente dentro da casa. Vamos lá. No ano 2000, por exemplo,
Tá aqui, gente, ó. No ano 2000, por exemplo, de cada 100 famílias, 22 tinham a mulher como principal responsável pela renda familiar. Então, se você pegar, né, no ano de 2000, se você pegasse 100 mulheres, né, 100 famílias, 22 famílias tinham as mulheres como única responsável pelo sustento da casa. Elas eram as únicas responsáveis pela renda familiar, pelo sustento familiar. Olha só, isso em 2000. Vamos fazer um comparativo aí, vamos comparar. Em 2000, você pegava 100 famílias, 22 famílias tinham a mulher como a principal responsável pela renda familiar, pelo sustento da família. Já em 2015, né, 15 anos depois, você pega essas mesmas 100 famílias e você percebe que dessas 100 famílias, 41 famílias têm a mulher como responsável pelo sustento financeiro da casa. Olha como aumentou. Dobrou, né, praticamente. De 22 para 41, você tem aí praticamente, né, quase que dobrou o número de mulheres que são responsáveis pelo sustento da família, né? Se em 2000 você tinha 22 mulheres, em 2015 você passa a ter 41, você praticamente dobra o número de mulheres responsáveis pelo sustento financeiro da família. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos, gente. É importante a gente aprender a ler os gráficos. Esse gráfico aqui é um gráfico em pizza. A gente chama na matemática de gráfico de pizza. Parece uma pizza e aí vai fatiando conforme as porcentagens, né, de algum assunto. Então aqui, olha, nós temos Brasil, percentual de homens e de mulheres no total da população de 2015. Então, olha só, nós temos em roxo 52% da população são mulheres. Em verde, 48% da população são compostas por homens, tá? Então, do percentual da população, o roxo são as mulheres, 52%, e o verde são os homens, com 48%. Agora, vamos aqui, olha. Brasil, proporção de famílias sustentadas por homens e por mulheres. Isso aqui é o gráfico, tá? É um gráfico. E a gente vai aprender a ler esse gráfico. Lembrando que o roxinho são as mulheres e o verde são os homens, tá? Então, aqui desse lado a gente tem a porcentagem de famílias, né? E aqui nós temos os anos pesquisados, tá? Então, no ano de 2000, nós tínhamos, né, de 80 famílias, 78% chefiadas financeiramente por homens e apenas 22% por mulheres. No ano de 2005, dessas 80 famílias, né, 80% das famílias, 69% das famílias eram sustentadas por homens financeiramente e 31% por mulheres. Já que em 2010 nós temos 63% chefiadas, né, de famílias chefiadas por homens e 37% chefiadas por mulheres. Isso, né, financeiramente, né? Tô falando sustentadas financeiramente por mulheres, né? E olha o dado de 2015, né? Em 2015 nós temos 59% das famílias sendo sustentadas financeiramente por homens e 41% das famílias sendo
sustentadas por mulheres, né? Então aqui o que o texto fala é realmente verdadeiro, né? Foi aumentando, conforme o tempo foi passando, as mulheres foram sendo responsáveis, inclusive financeiramente, pelo sustento da família, não só por cuidar das tarefas, organizar a casa, tarefas domésticas, lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, mas também passam a ser responsáveis pelo sustento da família. E nisso a gente também tem, junto com esse crescimento da responsabilidade da mulher sustentar financeiramente as famílias, a gente tem a questão do envelhecimento da população, que tem a ver também lá com aquilo que a gente aprendeu com a taxa de fecundidade, né? E com o crescimento vegetativo da aula passada. Nós vamos recordar um pouquinho aqui, tá bom? O envelhecimento da população brasileira, página 15, gente. A população de um país pode ser dividida em 3 faixas etárias: jovens, adultos e idosos. Os jovens são as pessoas até 19 anos. Os adultos, pessoas de 20 a 59 anos. Os idosos são pessoas com 60 anos de idade ou mais. Então, a pessoa fez 60 anos, ela já é considerada idosa. Observe nos esquemas abaixo como a população brasileira se distribuía nas 3 faixas etárias, nos anos de 1991 e 2015, segundo pesquisas do IBGE. Então, vamos dar uma olhadinha nessa estrutura da população aqui, ó. Brasil, estrutura etária da população. Aqui, nós temos o ano de 1991. Nós tínhamos 7% de idosos, nós tínhamos de adultos 48% e de jovens nós tínhamos 45% deles, né, de jovens. Ó, vocês estão vendo a corzinha aqui, ó? Os idosos estão com uma corzinha menorzinha, os adultos com uma cor verde um pouquinho maior e os jovens aqui também com uma cor um pouco maior. Observem também essa questão das cores. Olha lá em 2015 como é que tá. Os idosos são 14% em 2015, aumentou um pouquinho. Os adultos já são 56%. Aumentou considerável, né? Ó o tamanho que ficou aqui essa cor. E os jovens, eles têm aí uma porcentagem de 30%. Olha que interessante. Aumenta o número de idosos em relação a 1991. Aumenta o número de adultos em 2015 em relação a 1991 e baixa o número de jovens em relação a 1991, que é de 45%. Baixa em 2015 para 30%. Em 91 era 45%. Olha que interessante. Você deve ter percebido que entre 1991 e 2015, a quantidade de jovens diminuiu e a de adultos e idosos aumentou, indicando que a população brasileira está envelhecendo. Isso vem ocorrendo porque o número de nascimentos diminuiu e a esperança de vida aumentou. Lembra daquele gráfico da taxa de fecundidade que a professora deu na aula passada? Que mostra que em determinado ano
as famílias tinham até 6 filhos. 1960, eu não vou lembrar, deixa eu dar uma olhada aqui no livro. 1960, página 13, quem tá com o livro aí, abre página 13. Em 1960, a taxa de nascimento era de 6 crianças por família. Em 2015, é de 2 crianças. Então, a taxa de fecundidade diminuiu. Se a taxa de fecundidade diminui, você vai ter menos jovens e você vai ter mais adultos e mais idosos. Que é isso que o livro está explicando, né? O que acontece? Cai a taxa, né, de nascimento, começa a nascer menos criança e a gente começa a ter mais adultos e mais idosos. Por quê? Porque a expectativa de vida dos adultos e idosos passa a ser um pouco melhor. Então, as pessoas envelhecem e têm uma expectativa de vida maior do que antigamente. Observe no gráfico ao lado que a esperança de vida do brasileiro aumentou de 52 anos em 1960 para 75 anos em 2015. Isso mostra que o brasileiro está vivendo mais tempo. A melhoria das condições de saúde da população tem contribuído para esse aumento da esperança de vida no Brasil. Então, olha só, a perspectiva de vida, a esperança de vida em 1960 era que a pessoa chegasse até os 52 anos. Olha isso. 1960, esperava-se que a pessoa chegasse a 52, 55, no máximo 60 anos, e olha, já era uma coisa já que estava bom, já viveu demais. Hoje, né, de acordo com as pesquisas, né, até 2015, que foi o ano da pesquisa, essa esperança, essa expectativa de vida aumentou para 75 anos. Aumentou para 75 anos. Então, a gente tem aí um aumento de expectativa de vida de 1960 para 2015 de 20 anos. Né? Para quem achava que ia viver até os 52, 55 anos, chegar em 2015 até 75 anos, ele viveu mais 20 anos. Mas isso se deve a quê? A questão das boas condições de vida, né? A questão da alimentação, as condições de saúde, né? Das pessoas, né? De oferta de condições de saúde um pouco melhor, de medicação, tratamentos, alimentação, a questão do exercício físico, né? Também é muito importante para prolongar, né, um pouco a vida das pessoas, bem-estar, saúde. Então, a gente tem um aumento. Vendo o gráfico, a gente vê esse aumento de expectativa de vida, né, de esperança de vida da população brasileira, tá? E aí, diante desses 2 textos que nós acabamos de ler e de explicar, a gente tem aquele nosso combinado, né? Que a gente vai copiar o cabeçalho obrigatório, né? Então, Araraquara, 7 de maio de 2021, aula de Geografia, unidade 1, Quantos somos e onde vivemos? Livro Buriti, capítulo 1, os textos da página 14 e 15. E nós vamos fazer as atividades da página 14 e 15. Não sei se vocês se atentaram que tem perguntinhas ali. Então, quais são essas perguntinhas? Né? A 8 e a 9 está na página 14. Vocês vão copiar as 3 perguntas no caderno, vão responder e me enviar por foto via WhatsApp
Quais são essas perguntas? As mulheres adultas da sua vida exercem alguma atividade remunerada? Sim ou não? Sim, professora. Qual é essa atividade? Trabalha em banco, é professora, advogada, trabalha no comércio. Perdão. É isso que eu quero saber, tá? A pergunta 9. Alguma mulher adulta da sua família é a principal responsável pelo sustento financeiro da família? Sua mãe é que sustenta a família? Sua avó? Uma tia? Né? Na sua família tem alguma mulher que é responsável por sustentar a família? Né? Se você tem, né, você responde sim e fala, minha mãe, minha tia, eu tenho uma avó que é responsável, eu tenho uma prima, pode responder assim, tá bom? E 10, em sua família há idosos? Há pessoa idosa? Quem são essas pessoas idosas? Eu tenho um tio, eu tenho uma tia. Lembrando que idoso é de 60 anos para mais, tá? Quem tem 60 anos para mais, tá bom? É considerado pessoa idosa. Então aí você fala, tem pessoas, né, em sua família há idosos? Sim, quem são? Meus avós, eu tenho tios que já são idosos. Então vocês vão identificar para mim, tá? E vão escrever no caderno. Fotografa, manda para mim. Aí vocês acabaram de ler aqui, né? Trabalho de geografia. Professora tá louca de dar trabalho de geografia? Não tô louca. Não tô louca, não. É um trabalho de geografia que vai falar sobre o papel da mulher. Nós não acabamos de aprender sobre a importância da mulher no mercado de trabalho e no sustento da família? Então, agora nós vamos fazer um trabalho sobre as mulheres. Professora, tem que pesquisar, tem que ter... Não, tá tudo no livro, tá? Não precisa ficar se descabelando, procurando e louco para fazer o trabalho, porque o trabalho tá no livro e ele está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Tá no livro. Página 16 e página 17. Tá aqui no livro, tá? Essa parte do livro aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou considerar como um trabalho valendo nota. Tá bom? Então, ó, o trabalho de geografia, os direitos das mulheres no Brasil, página 16 e 17. Data da entrega, tá? Vocês vão fotografar essas duas folhas e mandar para mim até o dia 14, tá? Quando que é o dia 14, professora? Sexta-feira da semana que vem. Vocês vão ter uma semana para fazer esse trabalho que tá no livro, ok? Tá no livro. Então, vamos lá. Tá aqui o texto. Vocês vão ler esse texto, tá? Vocês vão copiar essas 4 perguntas do texto no caderno e responder, tá? Primeira pergunta: de que trata o texto? Segunda pergunta: as mulheres sempre tiveram os mesmos direitos que os homens? Já até posso falar a resposta, mas eu quero que vocês leiam o texto. Eu quero que vocês expliquem o porquê. Se foi... professora, sim, sempre tiveram. Por quê? E explica pra mim. Não, professora, nunca tiveram os mesmos direitos que os homens. Elas não tiveram os mesmos direitos. Por quê? Vocês vão explicar pra mim. Eu quero que explique. Atualmente, as mulheres sofrem discriminação? 4. Quais expressões do tempo indicam a passagem do tempo? Então, aí vocês vão ter que ler o texto para vocês identificarem quais são as expressões, as palavras
que vão indicar a passagem de um tempo para o outro, né? De um período para o outro, que a mulher passou, a mulher não tinha direito, mas depois ela passou a ter direito, porque, né, com o passar do tempo, né? São algumas expressões que eu quero que vocês identifiquem no texto, tá bom? Lembrando que essas perguntas são escritas no caderno e vocês devem colocar o título do texto. Então, vai lá, os direitos das mulheres no Brasil. Pergunta 1. Pergunta 2. Tem que copiar a pergunta, professora? Tem. Sempre tem que copiar a pergunta no caderno. A outra página, página 17, tá? Vocês vão completar as frases dos esquemas abaixo aí, pesquisando no texto. Não vai fugir do texto, tá? Vocês vão completar esse esquema lendo o texto, que é a questão 5, né? A 6. Escreva um texto sobre a história dos idosos. Pesquise os direitos que os idosos adquiriram com o passar do tempo. Não precisa, gente, ser um texto, tá? Vocês podem escrever assim: os idosos, com o passar do tempo, conseguiram os direitos de, por exemplo, banco preferencial, caixa preferencial em supermercados e em bancos, tá? Lugares preferenciais em postos de saúde, a serem atendidos quando chegam no hospital primeiro do que as outras pessoas. Já tô dando dica aí, ó. Já tô falando de algumas coisas aí que vocês podem aproveitar, tá? Não é um texto, ai, nossa, eu quero 15 linhas. Não é isso. Eu quero que vocês deem uma olhada naquilo que os idosos conseguiram de direito. Que essas coisas que eu falei são um exemplo de direitos que os idosos conseguiram. Tem o Estatuto do Idoso também, tá? Outra dica que a professora tá dando. B. Complete o esquema abaixo com as informações da sua pesquisa, tá? Então, vocês vão fazer essa pequena pesquisa e completar, né? Ó, no início, não havia leis que garantissem direitos específicos para os idosos. Com o tempo, eles passaram a adquirir direitos como através do quê? Acabei de falar aí, né? De um estatuto aí. Pesquisa esse estatuto aí que vocês vão ver bastante coisa. E lembrando que as questões C e D do exercício 6 não devem ser feitas. Que são essas duas aqui, ó. Tá? Essas duas perguntas aqui, elas não precisam ser feitas. Tá? Para por aqui, no atualmente. A questão C e a questão D, vocês não precisam fazer. Tá bom? Mais uma vez, reforçando a entrega do trabalho por foto, tira a foto para mim, manda no WhatsApp da professora até o dia 14 de maio, vocês têm uma semana. Falar para mim, ai professora, não deu tempo de fazer o trabalho, eu vou ter um ataque, um infarto do miocárdio. Vocês estão entendendo? Vocês têm uma semana para fazer isso, tá? Então, é uma semana e é o livro, tá? O livro, vocês vão ver o livro, tá? Malemar, vocês vão dar uma olhadinha aí pra dar uma pesquisada na pergunta 6. Então, não tem desculpa, é uma semana pra vocês fazerem o trabalho. Não precisa ficar desesperado, louco, tendo que entregar amanhã. Vocês têm uma semana pra fazer, a professora tá dando uma semana. Então, não tem desculpa, tá bom? Não tem. Falar, não deu tempo, eu tenho um negócio.
Então, gente, acabou nossa aula. Por hoje é só. Vou subir a aula no YouTube, tá? Façam as atividades do livro, mandem as fotos para a professora no particular. Trabalho, tá? Os direitos das mulheres no Brasil, página 16 e 17, para entregar dia 14 de maio, sexta-feira. Não precisa ficar desesperado. As outras atividades, as outras 3 perguntinhas, o quanto antes vocês mandarem, melhor. Mas o trabalho é dia 14. Vocês têm uma semana, tá? Uma semana contando com esse final de semana, sábado e domingo. E mais semana que vem inteira. Beleza? Então é isso, gente. Por hoje é só. Tô terminando a aula de geografia. A gente se encontra na próxima sexta-feira com mais uma aula de geografia. E aí eu quero conversar e eu quero ver quem fez o trabalho ou não. Beleza? Combinado? Então, pra vocês, um super beijo, um bom final de semana. Aproveitem, tá? Descansa, mas quem tá com atividade atrasada, faça favor, hein? Coloquem em ordem pra vocês ficarem legal. Tá bom? Um beijo da professora. Até semana que vem.